Tinha uma caneta prata em cima da mesa. Valentina ficou olhando para ela por uns bons segundos antes de perceber que ninguém ia assinar aquele papel por ela. A sala cheirava a couro novo e café que ninguém tinha tocado. Era o tipo de ambiente que Renato adorava, tudo caro, tudo escolhido para impressionar, até o silêncio. O escritório do advogado ficava no 32º andar de um prédio na Faria Lima, e lá de cima São Paulo parecia pequena, arrumada, controlável. Exatamente do jeito que Renato Cavalcante gostava das coisas. Valentina Meireles tinha 31 anos, cabelo castanho preso num coque que ela tinha feito apressada de manhã e uma blusa que ela tinha escolhido porque achava que ia parecer profissional. Agora, sentada do lado oposto da mesa do marido do ex-marido, ia ser ex-marido em questão de minutos, ela percebia que a blusa não fazia diferença nenhuma. Nunca tinha feito. Pode assinar na marcação amarela, disse o advogado, sem olhar para ela. Ele era o advogado de Renato. Valentina só tinha entendido isso quando chegou e viu que havia apenas uma cadeira do lado dela e duas do lado dele. Renato estava de terno cinza. Sempre de terno cinza às quartas-feiras, ela sabia disso depois de 5 anos. Sabia também que ele preferia o café sem açúcar, que dormia do lado esquerdo da cama, que detestava quando alguém interrompia ele no meio de uma frase. 5 anos de uma pessoa cabem em detalhes pequenos assim, e Valentina percebeu naquele momento que era isso o que sobrava. Detalhes. Não tinha nada grande, nada que valesse a pena segurar. Ela pegou a caneta. Você deveria estar agradecida, sabe? Disse Renato. Não com raiva. Com aquela voz de sempre, calma e educada, a voz de quem está explicando algo óbvio para alguém que demora um pouco mais para entender. 5 anos é muito tempo para manter uma situação que claramente não estava funcionando. Eu fui paciente. Valentina não respondeu. Estava olhando para o papel. A maioria dos homens na minha posição teria pedido o divórcio bem antes. Você sabe disso. Ela sabia. Pelo menos tinha passado 5 anos achando que sabia. Tinha passado 5 anos acreditando que a generosidade de Renato Cavalcante era o que mantinha aquele casamento de pé, e que sem ela, sem a paciência dele, sem a tolerância dele, sem o fato de que ele tinha escolhido ficar do lado de uma mulher que, nas palavras dele, não rendia o que devia render, ela não seria nada. Não estaria em lugar nenhum. Valentina, ela olhou para ela. Assina logo. Tenho reunião às 3. Ela assinou. A caneta deslizou pelo papel com uma facilidade que ela não esperava, e por um segundo ela ficou esperando sentir alguma coisa, dor, alívio, raiva, qualquer coisa. Mas o que veio foi só um cansaço fundo, do tipo que não some depois de uma boa noite de sono. O tipo que mora dentro da pessoa há tanto tempo que já virou parte da mobília. Do canto da sala, um homem se mexeu. Valentina mal tinha prestado atenção nele. Quando entrou, ele estava parado perto da janela, de terno escuro, mais jovem que Renato, uns 30 e poucos anos. O advogado tinha apresentado ele rapidinho. Cláudio Pires, testemunha. Cláudio era assistente de Renato há 4 anos. Valentina tinha cruzado com ele algumas vezes em eventos, jantares, 1 ou 2 vezes no escritório quando foi buscar Renato. Ele sempre tinha sido cordial, discreto, do tipo que some de um ambiente sem fazer barulho. Mas agora, enquanto ela devolvia a caneta para o advogado, ela sentiu o olhar dele. Não era um olhar de pena, era outra coisa, alguma coisa que ela não conseguiu nomear, porque o advogado já estava falando dos próximos passos e Renato já tinha pegado o celular. Você vai ficar bem, disse Renato, de pé, guardando o celular no bolso. Ele disse isso do mesmo jeito que diria vai chover hoje, como uma observação sobre o estado do mundo, não como uma coisa que ele realmente se importava em saber. Você tem o apartamento do seu pai em Pinheiros. Vai ter tempo para reorganizar as coisas. Reorganizar as coisas, como se 5 anos fossem uma gaveta bagunçada. Valentina saiu do escritório sem olhar para trás. O apartamento do pai ficava no 4º andar de um prédio anos 70 na rua Avanhandava, com janelas que não vedavam direito e um elevador que demorava demais. Ela tinha a chave desde que o pai tinha morrido 2 anos atrás. O apartamento tinha ficado parado. Ela não tinha tido coragem de vender nem de morar, e Renato sempre dizia que era um imóvel sem expressão, que ela devia resolver logo porque imóvel parado era dinheiro parado. Ela nunca tinha resolvido. Agora, ela estava aqui com 2 malas e uma caixa de papelão. O apartamento cheirava a livro velho e a um desodorizador de ambiente de lavanda
que a mulher que limpava uma vez por mês ainda colocava. Tudo estava no lugar onde o pai tinha deixado. A estante de madeira escura cheia de títulos de psicologia e administração, a mesa de trabalho com a superfície impecável, a foto e moldura dourada da formatura de Valentina numa Universidade Federal de São Paulo. Ela estava sorrindo nessa foto, segurando o diploma com as duas mãos, e o pai estava do lado dela com um orgulho tão sem cerimônia que ele parecia quase envergonhado de sentir. Ela colocou a caixa no chão e ficou parada no meio do apartamento por um tempo que ela não conseguiu medir. Depois, porque não sabia o que mais fazer, ela foi até a mesa do pai. Não tinha nada de especial na gaveta, ela já tinha vasculhado tudo quando ele morreu. Tinha guardado o que importava, tinha doado o resto. Mas a gaveta do meio tinha travado naquela época e ela não tinha forçado. Agora, com um puxão mais firme, ela abriu. Tinha uma caneta Bic azul, um bloco de notas em branco, um clipe de metal e um envelope branco, fechado, com o nome dela escrito à mão na frente. Valentina Meireles. Não era a letra do pai. Era uma letra que ela não reconheceu imediatamente depois de um segundo. Reconheceu. Era o carimbo e o logotipo impresso no canto superior do envelope. TED, São Paulo. Ela ficou olhando para o envelope por uns 3 segundos. Depois abriu. Era um convite formal. Papel timbrado, linguagem cuidadosa, assinado por um tal de Diego Fontana, coordenador de programação. Eles tinham chegado até ela através da indicação de um professor da faculdade, onde ela tinha dado aulas antes de casar o professor Almério, que ela não ouvia falar há anos. O convite era para ela ser palestrante num evento de liderança feminina. O tema que eles tinham em mente, baseado no trabalho acadêmico dela, era a reconstrução de identidade profissional após períodos de afastamento. A data marcada no convite era 8 meses atrás. O carimbo do correio no canto do envelope dizia que a correspondência tinha chegado ao endereço dela, o endereço do apartamento dela e de Renato, na rua Groenlândia, nos Jardins, 7 meses e 22 dias atrás. Valentina ficou sentada na cadeira do pai por um longo tempo, com o envelope no colo, olhando pela janela que não vedava direito enquanto São Paulo começava a acender as luzes do final de tarde. Ela nunca tinha recebido esse envelope. Em 5 anos de casamento, as correspondências chegavam e Renato pegava primeiro. Era uma coisa que tinha começado no começo, ele chegava mais cedo em casa, ou estava em casa quando o correio chegava, e depois era uma rotina. Ela nunca tinha pensado nisso como controle, tinha pensado nisso como praticidade. Ela dobrou o convite com cuidado e guardou no bolso da calça. Naquela noite, deitada no sofá porque ainda não tinha coragem de usar a cama do pai, ela ficou olhando para o teto e pensando numa coisa que o pai costumava dizer quando ela era pequena e tinha medo de falar em público na escola. Vai lá, voz que fica na garganta não serve para ninguém. O número do Diego Fontana estava no convite. Ela não ligou naquela noite, mas guardou o número. 3 semanas depois do divórcio, Valentina tinha aprendido algumas coisas sobre começar do zero. A primeira: hóspede em apartamento próprio é uma situação estranha. O apartamento era dela, legalmente, mas ela ainda pedia licença mentalmente para o espírito do pai toda vez que botava os pés na mesa de trabalho. A segunda: o mercado de trabalho em São Paulo não esperava por ninguém, e 5 anos fora da área de psicologia organizacional era tempo suficiente para virar invisível. Ela tinha mandado o currículo para 6 empresas. Tinha recebido 3 respostas automáticas e um silêncio que parecia ter textura própria. A terceira coisa, ela aprendeu numa quinta-feira à noite, num evento de networking no rooftop de um hotel na Paulista, que uma colega de faculdade tinha insistido que ela fosse. Vai fazer bem sair de casa, conhecer gente. Se você ficar trancada naquele apartamento, você vai enlouquecer, Val. A colega não estava errada, mas ela também não sabia que Renato estaria lá. Valentina ouviu primeiro, o que foi a única vantagem que ela teve naquela noite. Ele estava do outro lado do rooftop, de terno azul marinho, inclinado levemente para frente enquanto ouvia alguém falar aquela postura de atenção calculada que ele usava quando queria que a pessoa sentisse que era a coisa mais importante no ambiente. Do lado dele havia uma mulher de vestido vermelho, uns 28 anos, rindo de alguma coisa com uma naturalidade que Valentina reconheceu como a naturalidade de quem ainda não foi apresentada a versão mais dura de Renato Cavalcante. Valentina pegou uma taça de vinho que não pediu de uma bandeja que passava
e pensou seriamente em ir embora. Mas então Renato olhou para o lado e viu ela. Ele não pareceu surpreso. Ele nunca parecia surpreso, tinha algo nele que sempre dava a impressão de que todas as situações tinham sido previamente calculadas e aprovadas por ele. Ele disse alguma coisa para a mulher do vestido vermelho, e os dois vieram em direção a Valentina, com a cadência de quem está cumprindo uma obrigação social com boa vontade. Valentina, ele disse, como se encontrar a ex-esposa num evento 3 semanas depois do divórcio fosse completamente ordinário. Que surpresa! Oi, Renato. Essa é a Isabela, ele disse, colocando uma mão levíssima nas costas da mulher. Isabela, essa é minha ex, a Valentina. Uma pausa mínima, calculada. Ela tentou voltar para o mercado de trabalho na área de RH. Psicologia organizacional, né, Val? Mas, sabe como é? 5 anos é muito tempo. O mercado muda rápido. Isabela sorriu com uma simpatia que era genuína e por isso mesmo pior. Ah, que difícil. Mas você vai conseguir. Com certeza. Com certeza. Valentina repetiu. Renato já estava olhando para um ponto além do ombro dela, cumprindo a parte social do encontro com eficiência. Inclusive, estou fechando um patrocínio grande essa semana. Com o Fórum Liderança Feminina, você deve ter ouvido falar. É um dos maiores eventos de desenvolvimento profissional feminino do Brasil. Grande oportunidade. Ele disse isso como se estivesse comentando o clima. Bom te ver, Val. Cuida bem. Eles foram embora. Valentina ficou de pé com a taça de vinho na mão por um tempo que ela não quis contar. Do outro lado do rooftop, alguém gargalhava alto. A cidade lá embaixo não sabia o nome dela. Não tinha motivo para saber. Ela tomou um gole de vinho que estava ácido demais, colocou a taça numa bancada e foi embora. No Uber de volta para Pinheiros, com São Paulo passando pela janela naquela velocidade de cidade que nunca para de vez, Valentina ficou olhando para o reflexo do próprio rosto no vidro e pensando numa coisa que o pai costumava fazer quando ela era criança e voltava da escola com alguma história de injustiça, alguém que tinha dito que ela não sabia, responder bem, que tinha dado risada da apresentação dela, que tinha dito que ela não era boa o suficiente para alguma coisa. O pai ouvia tudo. Depois perguntava, e você, o que acha? Valentina nunca sabia responder essa pergunta quando era criança. Ela sabia o que os outros achavam, não sabia o que ela achava. 5 anos de casamento com Renato não tinham ajudado nisso. Ela chegou no apartamento, ligou a luz da sala, ficou de pé na frente da estante do pai por uns 2 minutos. Depois foi até a bolsa, tirou o convite do TEDx e discou o número. Era quase 10 da noite. O telefone chamou 3 vezes. Alô? A voz era de homem, um pouco cansada, com aquele tom de quem estava no meio de outra coisa, mas atendeu mesmo assim. Oi. Eu tô tentando falar com o Diego Fontana. É ele mesmo. Meu nome é Valentina Meirelles. Eu recebi um convite de vocês faz uns 8 meses. Sobre o TEDx. Silêncio de um segundo. Depois. Valentina Meirelles. Sim, a professora Almério tinha falado muito bem de você. Eu sei que é muito tempo. Eu entendo se a vaga já foi preenchida. Eu só queria... A vaga não foi preenchida. Ela parou. Como assim? A gente deixou em aberto. O professor Almério disse que você ia ligar quando tivesse pronta, que era questão de tempo. Uma pausa. Ela conseguiu ouvir o barulho de fundo de um ambiente com música baixa, um bar, talvez, ou um restaurante. Eu sabia que ia demorar, mas sabia que ia chegar. Valentina não soube o que dizer por um momento. Você nem sabe quem eu sou. Eu li o seu trabalho acadêmico. O artigo sobre reconstrução de identidade depois de períodos de afastamento profissional foi publicado numa revista de psicologia organizacional uns 6 anos atrás. Eu achei por acaso, procurando referências para um tema. Li 3 vezes. Ele falou isso com uma objetividade que não tinha vaidade. Você escreve como alguém que entende o assunto por dentro, não como quem leu sobre. Valentina ficou parada no meio da sala com o telefone no ouvido. O evento é em 2 meses. Diego continuou. Se você quiser, a gente marca uma conversa essa semana, sem compromisso, só para eu entender o que você tem em mente e te contar o formato. Tá, ela disse. A palavra saiu antes que ela pudesse pensar melhor. Amanhã às 10 funciona? Funciona. Perfeito. Manda o endereço por mensagem. Uma pausa breve. E Valentina? Oi? Fico feliz que você ligou. Ela desligou.
Ficou parada um segundo, depois foi para a cozinha beber água porque a boca tinha secado do jeito que seca quando a pessoa acabou de fazer alguma coisa que não tem como desfazer e ainda não sabe se foi certo ou errado. No dia seguinte, ela foi ao endereço que Diego tinha mandado, uma cafeteria pequena no Itaim, com mesas de madeira e prateleiras de livro na parede e aquele tipo de iluminação amarela que faz todo mundo parecer mais acordado do que está. Diego Fontana tinha uns 34 anos, cabelo curto despenteado de um jeito que parecia não ter sido planejado, mas provavelmente tinha sido, e uma xícara de café preto na frente que estava claramente na segunda refil. Ele era mais direto do que ela esperava. Não tinha a cordialidade performática de quem está vendendo um projeto. Ele perguntou o que ela tinha em mente para a palestra. Ela deu uma resposta vaga sobre desenvolvimento profissional e autoconhecimento. Ele esperou. Ela deu outra resposta, um pouco mais específica. Ele esperou de novo. Você está me contando o que você acha que eu quero ouvir, ele disse, sem crueldade, com o tom de quem está apontando um fato. O que você realmente quer falar? Ela olhou para a xícara de café. Sobre o que acontece quando você passa tempo demais acreditando no que alguém fala sobre você. E aí um dia você para e percebe que não sabe mais distinguir o que é opinião deles e o que é fato. Diego ficou quieto por uns 3 segundos. É isso. É disso que você vai falar. Não é um tema muito corporativo. Não. É humano. Que é melhor. Ele abriu um caderno e começou a anotar. 2 perguntas. 1. Você tem alguma experiência pessoal com isso ou é só o lado acadêmico? Valentina olhou para ele. Pode não responder, ele disse, sem tirar os olhos do caderno. Mas se a resposta for sim, a palestra vai ser completamente diferente do que se a resposta for não. É sim, ela disse. Tá, ele anotou. 2. Você tem medo de falar em público? Tenho. Bom. Ela franziu a testa. Bom? Quem não tem medo geralmente está falando de alguma coisa que não importa muito. Medo significa que o assunto tem peso. Ele fechou o caderno. A gente vai trabalhar junto nas próximas 8 semanas. Eu não sou coach. Não vou ficar te dizendo que você é incrível. Vou ficar fazendo perguntas até você chegar numa versão da palestra que é só sua, não minha. Não do que você acha que o público quer. A sua. Funciona assim? Valentina pensou em Renato dizendo você deveria estar agradecida. Funciona, ela disse. As 8 semanas que se seguiram foram as mais estranhas da vida adulta de Valentina. Ela se encontrava com Diego 2 vezes por semana, às vezes na cafeteria do Itaim, às vezes num coworking que ele usava no Pinheiros, uma vez numa praça porque ele disse que paredes fechadas produziam respostas fechadas e ela disse que isso era besteira, mas foi mesmo assim. Diego tinha um método que ela levou 2 semanas para entender. Ele fazia perguntas, não perguntas de coaching motivacional do tipo o que te impede de alcançar seu potencial, perguntas concretas, diretas, às vezes inconfortáveis, do tipo que fazem a pessoa perceber que a resposta que ela preparou não é a resposta real. Por que você parou de dar aula? Ele perguntou na segunda semana. Porque o Renato achava que era incompatível com a rotina da família. Mas você achava? Ela ficou quieta. Valentina, eu não tinha certeza. Tinha ou não tinha? Tinha. Eu achava que era compatível. Mas ele tinha argumentos muito bons sobre por que não era, e eu não tinha como contra-argumentar porque ele sabia mais de gestão de tempo e carreira do que eu. Ele sabia mais de carreira dele. Sabia mais de carreira sua. Silêncio. Tá, Diego disse, e anotou alguma coisa. Continua. Era assim a cada encontro. Ele ia puxando fio. Ela ia descobrindo que o novelo era maior do que ela pensava. Não era agradável, tinha sessões em que ela saía da cafeteria com uma dor de cabeça que não era física. Aquela dor de quando a pessoa ficou concentrada demais em algo que não queria ver. Mas tinha também sessões em que ela falava por 40 minutos sem parar, e Diego ficava ouvindo com a caneta parada e no final dizia: anota isso que você acabou de falar, e isso vai ser a abertura da palestra. Fora dos encontros com Diego, ela estava tentando remontar as peças práticas da vida. Tinha conseguido um trabalho freelancer de consultoria de RH com uma empresa pequena de logística, não era glamouroso, mas pagava e ela era boa nisso, descobriu de novo. A empresária que tinha contratado ela era uma mulher de 50 anos chamada Berenice, que usava óculos de armação vermelha e não tinha tempo para cerimônia, e na primeira semana disse: você é boa nisso. Por que você sumiu do mercado? Valentina deu uma resposta vaga. Berenice não insistiu,
mas olhou para ela por um segundo de um jeito que dizia que havia mais na história. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto desmontava a última caixa de coisas que tinha trazido do apartamento dos Jardins, que Valentina encontrou a pasta. Era uma pasta fina, azul marinho, que ela não lembrava de ter posto na caixa. Devia ter ficado misturada com as coisas do escritório, que ela tinha pegado correndo enquanto Renato esperava com o motorista lá embaixo. Ela abriu sem muita expectativa. Tinha documentos de empresa, atas de reunião, coisas do tempo em que o pai estava vivo, e ela tinha assinado papéis de gestão porque o pai ia passando a empresa para ela gradualmente, antes que ficasse doente. Ela foi passando folha por folha, pensando em varrer tudo e guardar numa caixa para resolver depois, quando topou com uma folha que fez ela parar. Era um contrato de transferência de cotas societárias. A empresa era a Meirelles Consultoria, que o pai tinha fundado 30 anos atrás. O contrato transferia 42% das cotas de Valentina Meirelles para Renato Cavalcante, em caráter permanente, por um valor simbólico de R$1, o tipo de transação que acontece dentro de família entre sócios que confiam um no outro. A assinatura de Valentina estava no campo correto. A data era uma segunda-feira de 2 anos atrás. Valentina ficou olhando para essa data por um tempo. Depois foi até a estante do pai e procurou o diário de compromissos que ele usava. O pai não usava agenda digital, usava um caderno de papel quadriculado que comprava toda virada de ano. Ela achou o caderno correspondente ao ano em questão. Abriu na semana da data do contrato. Na segunda-feira em questão, havia uma anotação com a letra do pai. V, engramado com a mãe. Volta quarta. Valentina ficou sentada na cadeira por uns 10 minutos sem se mexer. Ela estava em Gramado naquele final de semana. Ela lembrava com precisão porque era o aniversário de falecimento da avó materna e a mãe tinha pedido que elas fossem juntas ao cemitério e depois ficaram 2 dias no hotel que a avó gostava, com aquele café da manhã imenso e as janelas com vista para as araucárias. Ela tinha voltado na quarta-feira à noite. Ela não estava em São Paulo na segunda-feira. Ela não podia ter assinado esse contrato, mas a assinatura estava lá. Era parecida com a dela, muito parecida, mas não era a dela. Tinha uma inclinação levemente diferente no V, e ela sempre fazia o M de Meirelles com um traço que subia antes de descer, e nessa assinatura o traço descia direto. Ela fotografou o documento com o celular. Depois fotografou a página do diário do pai. Ligou para a advogada que estava cuidando dos documentos do espólio do pai, uma mulher séria chamada Dra. Karina, que tinha trabalhado com o pai por anos. Explicou o que tinha encontrado. A Dra. Karina ficou em silêncio por uns 5 segundos. Valentina, isso é sério. Se essa assinatura foi falsificada, você tem direito de contestar a transferência. Mas você vai precisar de mais do que uma foto e uma página de diário. Vai precisar de um laudo grafológico, de preferência depoimento de testemunha que confirme que você estava fora e de preferência alguma documentação interna da época mostrando quem deu entrada nesse contrato. E se eu não tiver, aí fica difícil. Sem documentação interna, Renato pode simplesmente dizer que houve um erro de data ou que você assinou remotamente. Vai ser palavra contra palavra, e ele tem advogados muito mais caros do que você. Valentina ficou olhando pela janela que não vedava direito. Lá fora estava começando a chover, aquela chuva miúda de São Paulo que não é suficiente para justificar guarda-chuva, mas molha o suficiente para estragar o dia. O que eu faço agora? Por enquanto, guarda tudo. Não faz nada por impulso. E se você lembrar de alguém que tinha acesso a esses documentos na época e pudesse confirmar alguma coisa, me avisa. Valentina desligou. Ficou sentada pensando em quem tinha acesso a documentos internos da Meirelles Consultoria 2 anos atrás. A empresa tinha sido incorporada ao portfólio de gestão da Cavalcante Estratégias. Renato tinha proposto isso como uma forma de profissionalizar a operação depois da morte do pai, e Valentina, ainda de luto e sem clareza sobre nada, tinha concordado. Quem tinha acesso? Ela fechou os olhos e voltou para a sala do escritório naquele dia do divórcio. Voltou para o canto da sala onde Cláudio Pires estava de pé, com aquele olhar que ela não tinha conseguido nomear. Não era pena. Era alguma coisa parecida com eu sei de uma coisa. Na semana seguinte, na reunião de quinta-feira com Diego, ela estava distraída. Ele percebeu no meio da segunda resposta que ela deu com o piloto automático e parou. O que aconteceu? Ela contou. Não tudo, não entrou nos detalhes técnicos do contrato,
porque não era assunto que cabia ali, mas contou que tinha descoberto uma coisa que mudava o tamanho do problema com o ex-marido. Diego ouviu. Não deu conselho. Não fez a cara de quem está montando uma análise. Depois de um tempo, perguntou: isso muda alguma coisa na palestra? Valentina pensou: muda, porque agora não é só sobre acreditar no que alguém fala de você. É sobre o que acontece quando alguém usa o que você não sabe sobre si mesma como instrumento. Diego ficou quieto por um segundo. Depois disse: anota isso. Ela anotou. No final da reunião, quando ela já estava pegando a bolsa para ir embora, ele perguntou: Valentina, você sabe qual vai ser o tema da sua palestra? Ela parou, pensou e disse, com uma clareza que ela não tinha planejado: sobre o que acontece quando você acredita demais no que alguém fala sobre você e sobre o que você encontra quando para de acreditar. Diego acenou com a cabeça devagar, como quem reconhece alguma coisa que estava esperando chegar. É isso, ele disse. Agora a gente escreve. O dia do evento amanheceu com aquele céu cinza claro de São Paulo, que não decide se vai chover ou não. Valentina estava de pé às 6 da manhã no apartamento de Pinheiros, de pijama, com um café na mão que ela tinha feito e esquecido de tomar, relendo pelo 15º vez as anotações da palestra. Não porque ela não sabia. Tinha praticado durante semanas, tinha dito aquelas palavras em voz alta em frente ao espelho do banheiro, até elas pararem de soar estranhas na própria boca, mas porque havia um Renato imaginário na sua cabeça que aparecia toda vez que ela chegava perto de acreditar que ia conseguir. E esse Renato imaginário dizia, com aquela voz calma de quem explica o óbvio: você não é boa o suficiente para isso. Às 7h30, ela recebeu uma mensagem do Diego. Tá pronta? Ela digitou e apagou 3 respostas diferentes. Mandou. Acho que sim, ele respondeu. Acho que sim já é suficiente. Te vejo lá. O Fórum Liderança Feminina acontecia no centro de convenções de um hotel de 4 estrelas na região da Vila Olímpia. Era um evento grande e Valentina não tinha dimensionado o tamanho até chegar e ver o fluxo de pessoas na entrada, as placas de credenciamento, o banner de patrocinadores na parede do saguão. Ela procurou o nome do patrocinador principal. Encontrou, em letras grandes na faixa lateral: Cavalcante Estratégias. Ela ficou parada por um segundo olhando para esse nome. Depois respirou pelo nariz, devagar, e foi até o balcão de credenciamento. Nome? Disse a moça atrás do balcão. Valentina Meireles. A moça procurou na lista, achou e entregou o crachá. Valentina olhou. Estava escrito Valentina M. Palestrante. Diego tinha sugerido usar só a inicial do sobrenome, porque o sobrenome completo era de domínio público no ambiente de negócios de São Paulo, e ele queria que a palestra chegasse às pessoas antes do contexto. Ela tinha concordado sem entender completamente o motivo. Agora, olhando para o crachá, ela entendeu. Diego estava nos bastidores, de camiseta preta e um pente de cabelo que ele claramente não tinha usado porque o cabelo estava do mesmo jeito de sempre. Quando a viu chegar, ele foi até ela e apertou a mão dela com uma firmeza que não era encenada. Como você tá? Tô com medo, ela disse. Bom, significa que importa. Você sempre diz isso. Continua sendo verdade. Ele colocou as mãos no bolso. Você vai entrar terceira. Tem 2 palestrantes antes de você. 15 minutos cada. E você tem 25. Água no lado direito do palco se precisar. Não precisa segurar o microfone. Fica fixo no suporte. Qualquer dúvida me chama. Diego. Oi. Por que você deixou a vaga aberta? 8 meses. Você podia ter chamado outra pessoa. Ele ficou quieto por um segundo, do jeito que ele ficava quando estava considerando se a resposta simples era suficiente ou se a resposta real era melhor. Escolheu a real. Porque o que você escreveu naquele artigo não é o tipo de coisa que qualquer pessoa consegue falar de um jeito que chega em outras pessoas. E eu precisava da pessoa que tinha vivido aquilo, não de alguém que tinha lido sobre. Simples assim. Valentina olhou para ele. Vai lá, ele disse. Ela ficou nos bastidores ouvindo a segunda palestrante, uma executiva de logística, que falava sobre liderança em crise com a segurança de quem já caiu e já levantou tantas vezes que a queda virou dado, não trauma. Valentina ficou com a costas encostada na parede de cimento dos bastidores e prestou atenção em cada palavra daquela mulher, não porque precisava aprender o conteúdo, mas porque precisava lembrar que era possível falar em público sobre coisa difícil e não se dissolver.
Então, no intervalo entre uma palestrante e outra, enquanto a plateia estava num murmúrio de conversa e o apresentador estava trocando informações com o técnico de som, Valentina ouviu uma voz, não qualquer voz. Ela ficou absolutamente imóvel. A voz vinha da plateia, a uns 15 metros de onde ela estava, filtrada pela cortina preta dos bastidores. Mas ela reconheceria aquele timbre em qualquer ambiente calmo, bem modulado, com aquela qualidade de quem nunca está nervoso porque nunca acredita que algo pode dar errado. Renato Cavalcante estava sentado na fileira de cadeiras VIP. Valentina fechou os olhos por exatamente 3 segundos. Na cabeça dela passou, em ordem rápida, o escritório do advogado, a caneta prata. Você deveria estar agradecida. O rooftop da Paulista. Ela tentou trabalhar na área, a folha do contrato com uma assinatura que não era dela. Ela abriu os olhos. O apresentador chamou o nome dela. Nossa próxima palestrante é pesquisadora em psicologia organizacional e consultora com passagem por empresas de médio e grande porte. Por favor, recebam Valentina M. Ela entrou no palco e a primeira coisa que ela viu foi a luz. Aquelas luzes de palco que são quentes e não deixam você enxergar direito as faces das primeiras fileiras, mas deixam você ver as silhuetas, e ela viu claramente a silhueta de Renato Cavalcante na segunda fileira à esquerda, de terno cinza, que tinha ficado rígida quando ela entrou. Ela foi até o microfone. Ficou quieta por 2 segundos, não de nervoso, de escolha. 2 segundos de silêncio num palco são longos o suficiente para uma plateia se perguntar o que vai acontecer. E então ela começou a falar. Tem uma coisa que a gente nunca fala sobre relacionamentos abusivos, não só os abusivos de violência, mas os outros, os que acontecem em voz baixa, dentro de apartamentos bonitos, com pessoas bem vestidas. A coisa é essa. A parte mais eficiente do abuso é quando a pessoa para de precisar fazer qualquer coisa. Quando você já internalizou a versão deles de você e fica repetindo ela para si mesma de graça, sem que ninguém precise te lembrar. A plateia ficou quieta. Eu passei 5 anos dentro de um casamento onde eu acreditei, genuinamente acreditei, que eu não servia para muita coisa, que eu era do tipo que começa e não termina, que eu era do tipo que tem ideias mas não tem executar, que eu era sortuda de ter alguém disposto a me aguentar. Ela fez uma pausa curta. Não é fácil falar isso em voz alta, mas é necessário, porque eu sei que tem gente aqui nessa sala que está ouvindo isso e reconhecendo esse lugar. E eu quero que essa pessoa saiba que o lugar tem saída. Ela não estava lendo, não estava recitando. Estava falando do jeito que fica quando a coisa é real, com as pausas naturais, com os momentos em que ela olhou para o lado esquerdo da plateia e depois para o direito e depois em frente. Quando eu saí do casamento, eu não sabia mais o que eu era capaz de fazer. Não porque eu tinha perdido a capacidade estava lá o tempo todo. Mas eu tinha passado 5 anos num ambiente onde cada iniciativa minha era um problema. Cada ideia era prematura, cada conquista era pequena demais para importar. E quando você ouve isso tempo suficiente, você para de testar, você para de arriscar. Você se torna alguém que sabe menos sobre si mesma do que sabia antes. Na segunda fileira à esquerda, a silhueta de terno cinza não se mexia. Mas tem uma coisa que ninguém consegue tirar da gente, e que por isso mesmo é a coisa que a gente mais precisa guardar. A voz. Não a voz bonita, não a voz que soa certa, não a voz que todo mundo aprova, a voz que é só nossa, a que fica. Ela respirou. Meu pai costumava dizer, voz que fica na garganta não serve para ninguém. Ela olhou para a plateia. Então eu vim aqui usar a minha. Quando ela saiu do palco, o aplauso ainda estava acontecendo. Ela foi direto para os bastidores, com as pernas que estavam funcionando no automático, e Diego estava no corredor com 2 copos de água. Ele deu um para ela sem dizer nada. Ela bebeu, devolveu o copo. Ele ainda não tinha dito nada. Diego, eu ouvi tudo pelo monitor, ele disse. Você não precisa de eu te dizer nada. Ela ia responder quando sentiu o celular vibrar. Era uma mensagem da Dra. Karina, Valentina, preciso que você me ligue quando puder. Urgente. Sobre a documentação. E então, antes que ela pudesse processar a mensagem, Diego disse, alguém quer te ver. Ela olhou. Cláudio Pires estava no corredor dos bastidores, de terno escuro, com um envelope grande na mão. Ele não parecia nervoso. Parecia alguém que esperou muito tempo por um momento específico, e agora que o momento chegou estava calmo, com aquela calma que vem de resolução.
não de indiferença. Valentina, ele disse. Cláudio, eu precisava esperar você terminar. Não era justo fazer isso antes. Ele estendeu o envelope. Isso é para você. Ela abriu. Dentro havia 2 documentos. O primeiro era uma cópia do bien-lá e o recibo dos correios, com o carimbo da data e o endereço de entrega e a assinatura de quem tinha recebido, R. Cavalcante. O convite do TEDx, recebido no apartamento deles, assinado por ele. Guardado, nunca entregue. O segundo documento era um e-mail impresso comunicação interna da Cavalcante Estratégias, datada de 2 anos atrás, de Renato para Cláudio, em linguagem que tentava ser cifrada, mas não era suficientemente cifrada. Preciso que você processe a documentação de transferência de cotas da Meirelles Consultoria conforme conversamos. A assinatura autorizada já foi providenciada. Valentina ficou olhando para as 2 palavras finais por uns 5 segundos. A assinatura autorizada já foi providenciada. Você se recusou, ela disse. Me recusei. Ele me demitiu na semana seguinte. Disse que era por desempenho. Cláudio não tinha amargura na voz, tinha só o tom plano de quem já digeriu aquilo faz tempo. Mas eu fiz cópia de tudo antes de sair. Faz 2 anos que eu tô segurando isso esperando pelo momento certo. Por que agora? Porque agora você tá aqui. Antes de hoje, a palavra de uma ex-esposa com documentação incompleta ia ser demolida. Agora você acabou de falar para um auditório cheio de gente sobre isso. Agora você tem voz. Ele olhou para ela com aquele olhar que ela não tinha conseguido nomear na sala do advogado. Agora ela conseguia. Era respeito. Tem mais uma coisa que você precisa saber sobre por que eu fiz isso, mas esse não é o momento. Quando você quiser conversar, pode me chamar. Ele deu um cartão de visita e foi embora pelo corredor antes que ela pudesse responder. Diego estava do lado dela. Tá bem? Ainda não sei, ela disse. Do auditório veio o som de alguém chamando o próximo nome no programa. E do corredor lateral, vindo do acesso da plateia, surgiu Renato Cavalcante. Ele caminhava com aquela postura de sempre ombros levemente para trás, passada controlada, o tipo de linguagem corporal que ele tinha refinado ao longo de anos de ambientes onde presença física comunica hierarquia antes de qualquer palavra. Mas havia algo diferente agora, e Valentina, que tinha passado 5 anos aprendendo a ler aquele rosto melhor do que qualquer outro rosto no mundo, viu imediatamente. Os músculos ao redor da mandíbula dele estavam tensos. Era a única coisa que traía Renato Cavalcante quando ele estava calculando com urgência. Diego se mexeu levemente ao lado dela, mas Valentina fez um gesto com a mão que era claramente fica. Renato parou a uns 2 metros dela. Olhou para Cláudio, que tinha chegado ao fundo do corredor e estava parado, observando. Depois olhou para o envelope na mão de Valentina. Que situação interessante, ele disse. A voz estava no mesmo tom de sempre, calma, modulada, mas ela conseguia ouvir agora o que nunca tinha conseguido ouvir antes, o esforço por trás daquele tom. Você tá com cara de quem acha que encontrou alguma coisa importante. Acho que encontrei sim, Valentina. Ele deu um passo, não para ela, mas como quem ocupa espaço por hábito. Esse tipo de documento, cópia de e-mail, recibo de correio, não tem valor para nada sem um contexto que você não tem. Qualquer advogado vai demolir isso em 15 minutos. Talvez, ela disse, mas eu tenho 15 minutos agora. Ele olhou para o envelope. O que o Cláudio te passou? Uma história que eu ainda estou terminando de ler. Cláudio Pires é um ex-funcionário demitido com ressentimento documentado. Qualquer coisa que ele forneça vai ser tratada como material de parte interessada. Ele disse isso com a mesma equanimidade com que teria comentado dados de mercado. Você está montando um caso que não vai se sustentar. E quando não se sustentar, você vai parecer exatamente o que todo mundo já está pensando, uma ex-esposa amarga que não conseguiu seguir em frente. Nossa, disse Valentina, que preocupação com a minha reputação. De onde você está tirando essa generosidade toda? Ele franziu levemente as sobrancelhas, a versão dele de surpresa. É que é a primeira vez que você me diz o que eu vou parecer para outras pessoas com um volume de voz normal, ela continuou. Normalmente você fazia isso mais baixinho. Em casa, depois do jantar, quando tinha menos testemunha, do fundo do corredor, Cláudio não se mexeu. Renato mudou de ângulo. Literalmente ele se deslocou levemente para a esquerda. Um movimento que ele provavelmente não tinha consciência de fazer, que era o jeito dele de se reposicionar quando um argumento não funcionava. O que você quer, Valentina? Tô tentando entender qual é o objetivo prático aqui.
porque emoção não leva a lugar nenhum. Você recebeu um convite de palestrante endereçado a mim e não me entregou. Não lembro disso. O recibo tem sua assinatura. Recibos de correio são assinados por qualquer pessoa que esteja em casa. A letra é sua. Eu conheço a sua letra depois de 5 anos. Ele ficou quieto por um segundo. Então, mesmo que isso seja verdade e não estou admitindo que é você, perdeu um convite de evento. É uma situação chata. Não é crime. Não, ela concordou. Mas falsificar a minha assinatura num contrato de transferência de cotas societárias é. O silêncio que veio depois foi de um tipo diferente. Era o silêncio de quando uma palavra pousa num lugar onde não devia ter chegado ainda. Renato levou 3 segundos para responder. 3 segundos era uma eternidade para ele. Você não tem como provar isso. Eu estava em Gramado naquele dia. Tenho foto com data e localização, tenho a agenda do meu pai com a anotação e tenho depoimento da minha mãe e da mulher do hotel onde ficamos. A assinatura não é minha, tem uma inclinação diferente no V e o M está errado. Eu vou pedir um laudo grafológico. Ela segurou o envelope com firmeza e eu tenho o e-mail que você mandou para o Cláudio pedindo que ele providenciasse a assinatura. Ele não fez. Alguém fez, mas a ordem saiu de você. Esse e-mail é material roubado de uma empresa privada. Cláudio vai responder por isso. Talvez. Ela não desviou o olhar, mas você vai responder por isso antes. Renato ficou olhando para ela por um momento. Então fez alguma coisa que ela não esperava. Sorriu. Não com calor, com o tipo de sorriso que é uma pontuação, o sinal de que o jogo mudou de fase. Você vai precisar de muito mais do que isso para ir a algum lugar, Val. E quando você tentar e não funcionar, e você vai tentar e não vai funcionar, vai ser bem mais difícil recomeçar depois. Eu sei, ela disse. Você sempre foi bom em me dizer o que não ia funcionar. Ela girou o envelope na mão uma vez. Depois virou e foi embora pelo corredor, com Diego ao lado dela, sem olhar para trás. Eles foram até uma salinha de reunião pequena nos fundos do centro de convenções, uma sala que Diego conhecia porque tinha usado no setup do evento e Valentina ligou para o celular da Dra. Karina antes mesmo de sentar. Karina, o que você tem? Valentina, olha. A voz da advogada tinha aquele tom de cautela cuidadosa que advogados usam quando a notícia não é boa, mas também não é fatal. Eu conversei com um perito grafológico hoje cedo. Ele pode fazer o laudo, mas leva tempo 15 dias úteis no mínimo. O problema é que o e-mail que você me mandou foto, o que o Cláudio tem, é uma cópia, não é o original. E o original está num servidor que pertence a Cavalcante Estratégias. Volta. E sem o original, a defesa de Renato vai dizer que a cópia foi editada. É simples assim. Com um advogado bom, ele consegue estender esse processo por meses enquanto a evidência fica em disputa. Quanto tempo ele tem para fazer alguma coisa antes que eu possa fazer alguma coisa? Se ele quiser arquivar ou deletar o original no servidor, depende de como funciona a estrutura de TI deles. Mas na prática, a partir do momento em que ele souber que você tem a cópia, o que ele agora sabe, ele vai agir rápido. Diego estava sentado do outro lado da mesa, ouvindo. Ele não estava olhando para o celular, não estava fazendo outra coisa. Estava prestando atenção com aquela qualidade de atenção dele que deixava claro que estava processando não só o que estava ouvindo, mas o que estava por trás. Karina, eu tenho 48 horas, com sorte. Provavelmente menos. Tá. Fica disponível. Ela desligou. Ficou olhando para a mesa por um momento. Diego não disse nada. Eu não tenho o original, ela disse. Não, ele concordou. E com cópia eu não consigo entrar com o processo antes que ele destrua o original. Também não. Mas eu tenho o recibo dos Correios, que é documento físico original, não cópia. Diego acenou com a cabeça devagar. O que você está pensando? Ela ficou quieta por uns 20 segundos. Olhou para o envelope, olhou para a parede, depois olhou para Diego e disse: o contrato de patrocínio da Cavalcante com o Fórum Liderança Feminina, você tem acesso a ele? Diego franziu a testa levemente. Sou coordenador de programação, não de patrocínios, mas conheço a diretora executiva. Por quê? Quando o Renato me apresentou naquele evento, 3 semanas atrás, ele mencionou que estava fechando o patrocínio com o Fórum, mas eu era palestrante confirmada faz 2 meses, e o Fórum é co-organizador do evento TEDx em que eu estava inscrita. Ela abriu o envelope e tirou o recibo dos Correios. Se eu sou coproprietária não declarada da Meirelles Consultoria, que foi incorporada à Cavalcante Estratégias,
Isso me faz, tecnicamente, parte interessada numa empresa que está em relação comercial com o fórum. Dependendo de como o contrato foi escrito, isso pode ser conflito de interesse não declarado. Diego ficou olhando para ela. Meu pai era muito cuidadoso com contratos. Ela continuou. E segundo Cláudio, existe alguma coisa que eu ainda não sei sobre isso. Mas se o contrato original da Meirelles Consultoria tinha alguma cláusula de proteção, o tipo de coisa que um fundador coloca quando desconfia que alguém vai tentar tomar a empresa, e se eu aparecer como coproprietária legítima, num contexto formal antes que Renato possa destruir a evidência, você força o fórum a verificar o contrato de patrocínio. Diego disse devagar. E qualquer discrepância vira responsabilidade deles também. Eles vão querer saber. E para saber, vão precisar de uma auditoria independente da estrutura acionária da Cavalcante. O que força Renato a defender a legitimidade da transferência de cotas antes que ele possa fazer qualquer outra coisa. Numa janela de tempo que ele não controla, Diego ficou quieto por um momento longo. Depois disse, isso é o que seu pai faria. Ela olhou para ele. Cláudio disse que seu pai pediu para ele guardar alguma coisa. Eu não sei o que, mas o jeito que você acabou de montar esse argumento é o raciocínio de alguém que aprendeu a pensar assim com alguém. Valentina ficou olhando para a mesa por um segundo. Depois disse, você pode me colocar em contato com a diretora executiva do fórum agora? Ela está no evento, a uns 40 metros daqui. Então vamos. A diretora executiva do Fórum Liderança Feminina se chamava Andréa Moura, 52 anos, óculos de armação preta fina, o tipo de presença que ocupa uma sala sem precisar levantar a voz. Diego a encontrou no corredor perto do coffee break e trocou 3 palavras com ela antes de ela olhar para Valentina com uma expressão que não era surpresa, era o tipo de olhar de quem já ouviu o nome e tinha curiosidade. Você acabou de fazer uma das melhores palestras que já ouvi nesse evento, Andréa disse, sem preâmbulo. O que posso fazer por você? Eu preciso de 10 minutos, Valentina disse. Sobre o contrato de patrocínio de vocês com a Cavalcante Estratégias. Andréa olhou para Diego. Diego olhou para Valentina. Andréa disse, vem comigo. Os 10 minutos viraram 40. Valentina explicou com a documentação que tinha, com o raciocínio que tinha montado na salinha de reunião, com a história completa, incluindo as partes que ela não tinha certeza ainda. Andréa ouviu tudo sem interromper. Quando Valentina terminou, Andréa ficou quieta por uns 5 segundos, olhando para o recibo dos correios que estava em cima da mesa. Se o que você está dizendo é verdade, Andréa disse devagar, nós assinamos um contrato de patrocínio com uma empresa cuja estrutura acionária pode ter irregularidade sem disclosure disso pra gente. Isso, Valentina disse, e você seria coproprietária não declarada de uma empresa patrocinadora do nosso evento. O que é conflito de interesse que teria nos impedido de te convidar como palestrante sem declaração formal, exceto que vocês me convidaram antes do patrocínio ser fechado, Valentina disse. O convite é de 8 meses atrás. O patrocínio foi fechado mês passado. A linha do tempo protege vocês, não ele. Andréa olhou para ela por um momento. Depois pegou o telefone. Eu preciso ligar para o nosso jurídico agora. Ela levantou. Você tem os documentos originais com você? O recibo, sim. O resto é cópia. O recibo é suficiente para iniciar uma verificação interna. O resto vai aparecer na auditoria se tiver para aparecer. Andréa pausou na porta. Valentina. Oi. Sua palestra foi sobre vós. Você acabou de usar a sua de um jeito que seu pai ia se orgulhar. Ela disse isso sem sentimentalismo, só como informação. Me dá 5 minutos. Ela saiu. Diego, que tinha ficado em silêncio encostado na parede durante toda a conversa, esperou a porta fechar e então olhou para Valentina. Você sabia que ia funcionar? Não. Mas foi mesmo assim. Meu pai dizia que o problema não é não saber se vai funcionar. O problema é não ir quando você não sabe. Diego ficou olhando para ela por um momento. Seu pai era uma pessoa inteligente. Era, ela disse. E desta vez, quando ela disse era, a palavra não doeu da forma que costumava doer. Tinha um peso diferente agora, o peso das coisas que continuam depois de quem as disse. Cláudio chegou 20 minutos depois, chamado por mensagem de Valentina. Ele entrou na sala com a calma de sempre e ficou de pé perto da janela enquanto ela explicava o que tinha acontecido. Quando ela terminou, ele ficou quieto por uns segundos. Depois disse,
Tem uma coisa que eu preciso te contar, que eu disse que contaria quando você quisesse. Tô ouvindo. Seu pai sabia. Cláudio escolheu as palavras com cuidado. Não do e-mail, não dos detalhes. Mas ele sabia que o Renato estava pensando na empresa como ativo. Ele me chamou uns 3 meses antes de morrer e me pediu para guardar uma cópia de um documento. Um adendo ao contrato original da Meirelles Consultoria, uma cláusula que ele tinha inserido e não tinha comunicado ao Renato. A cláusula dizia que qualquer transferência de cotas que não tivesse assinatura reconhecida em cartório por 2 testemunhas da família Meirelles era nula de pleno direito. Valentina ficou absolutamente imóvel. Seu pai não conseguiu provar nada enquanto estava vivo, mas ele estruturou o contrato de um jeito que, se alguém tentasse fazer o que o Renato fez, a transferência não ia ter validade jurídica independente da assinatura, porque a assinatura sozinha não bastava. Precisava de 2 testemunhas da família. Não teve. Então a transferência é nula. Por que você não me disse isso antes? Porque antes de hoje você não tinha voz pública. Sem isso, a Renato bastava contestar e o processo ia se arrastar. Agora você tem uma palestra gravada. Vai ter repercussão desse evento. Tem a auditoria do fórum se iniciando. Ele não tem como fazer isso em silêncio. Uma pausa. E eu tenho o documento original que seu pai me deu. Guardado em cartório, registrado, autenticado. Não é cópia. O silêncio na sala tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios do dia. Meu pai te pediu para guardar por 2 anos, ela disse. Não era pergunta. Ele disse, guarda até ela precisar. Você vai saber quando. Valentina ficou olhando para Cláudio por um momento longo. Depois disse, com a voz que ficou um pouco mais funda do que ela planejou, obrigada. Fui demitido por causa disso. Mas valeu a pena. Ele disse isso com uma secura que não era a amargura, era a secura de quem fez o que devia e tá em paz com o custo. Drá, Karina já tem o contato do cartório. Liguei para ela enquanto esperava você me chamar. Ele saiu da sala com a mesma discrição com que tinha entrado em todos os ambientes da vida de Valentina. Eram quase 6 da tarde quando Valentina e Diego saíram do centro de convenções. O céu que tinha ficado indeciso a manhã toda tinha tomado uma decisão, estava laranja, daquele laranja de São Paulo que aparece quando as nuvens pegam a luz do fim de tarde e ficam paradas entre cair e não cair. Eles foram até uma escada externa que dava para o estacionamento de concreto, com corrimão de metal, não o tipo de lugar onde ninguém vai a não ser que queira ficar um pouco fora do barulho. Diego encostou na parede. Valentina ficou de frente para o horizonte. Tinham 2 copos de café que Diego tinha pegado num balcão antes de sair, café de evento de fim de tarde, aquele que já esfriou mas ainda está quente o suficiente para ser café. Eles ficaram em silêncio por um momento que foi longo, mas não foi desconfortável. Você vai ter que lidar com o processo, Diego disse. Vai ser longo. Oisai. E vai ter gente que vai preferir a versão do Renato por um tempo, porque é mais simples. Também sei. Tá bem com isso? Ela pensou na pergunta de verdade antes de responder. Não, mas tô bem com o que eu escolhi fazer. Acho que é diferente. Diego olhou para ela de lado. É muito diferente. Ele tomou um gole do café frio. Você vai continuar palestrando? Acho que sim. Esse acho que sim é diferente do primeiro que você me mandou essa manhã. Ela olhou para ele. Como assim? O da manhã era o de quem não sabe, mas está disposta a tentar. Esse agora é o de quem sabe e está reconhecendo o saber devagar. Ela ficou quieta por um segundo. Você analisa tudo que as pessoas falam assim? Só quando importa. E quando importa, ele virou o rosto para ela. A luz laranja estava caindo de um jeito que iluminava o lado esquerdo do rosto dele e deixava o direito no escuro. Quando a pessoa está aprendendo a se ouvir de novo, é um momento frágil. Não gosto de jogar fora. Valentina ficou olhando para ele por um momento. Havia alguma coisa acontecendo no espaço entre uma frase e outra que ela não sabia nomear ainda, e pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu a necessidade urgente de nomear imediatamente. Podia ficar ali por enquanto. Podia deixar sem nome enquanto crescia. Diego, oi. Por que você aceitou trabalhar comigo sabendo que eu tinha 8 meses de atraso e 0 certeza se ia conseguir subir num palco? Ele ficou um tempo antes de responder. Porque o artigo que você escreveu 6 anos atrás tinha uma frase que eu nunca esqueci. Você escreveu: o afastamento profissional raramente é ausência de capacidade, é quase sempre ausência de audiência. Eu precisava de alguém que entendesse isso por dentro para falar sobre isso para outras pessoas que também estão sem audiência.
Ele olhou para frente. E porque o professor Almério disse que você era a pessoa mais honesta que ele tinha tido em sala de aula, e honestidade em palco é rara. E se eu tivesse subido e congelado, então a gente teria descoberto isso junto e tentado de novo. Você não sabe se eu teria tentado de novo. Não, mas achava que sim. Ela olhou para ele. Por quê? Porque você ligou às 10 da noite para um número de 8 meses atrás e não pediu desculpa pelo atraso, nem explicou por que demorou. Você só perguntou se a vaga ainda existia. Alguém que faz isso tem alguma coisa que não some. O café estava frio agora, completamente. São Paulo lá embaixo estava fazendo aquele barulho constante de cidade que nunca é silêncio, mas que você aprende a não ouvir depois de um tempo e então aprende a ouvir de novo quando algo muda. Obrigada, ela disse. Não pelo evento, não pela oportunidade, ela disse, sem especificar porque Diego era o tipo de pessoa que ia entender sem precisar de especificação. Ele acenou com a cabeça levemente. De nada. Eles ficaram mais um tempo na escada de concreto com o café frio enquanto São Paulo ia virando noite. Nos dias que se seguiram, o processo teve início. A Andréa Moura, do Fórum, acionou o jurídico do evento e solicitou auditoria da estrutura acionária da Cavalcante Estratégias como condição para a renovação ou não do contrato de patrocínio. O documento autenticado em cartório, o adendo que o pai de Valentina tinha deixado com Cláudio, chegou a Drá, Carina 2 dias depois do evento, por mão própria, com todas as assinaturas e reconhecimentos em ordem. A cláusula era clara. A transferência de cotas era nula. As cotas de Valentina na Meirelles Consultoria nunca tinham mudado de mãos legitimamente. Renato Cavalcante perdeu o contrato de patrocínio do Fórum enquanto o processo de verificação estava em andamento. O comunicado interno da empresa foi vazado por quem? Nunca ficou completamente claro, mas Cláudio Pires tinha saído do evento com o cartão de visita do advogado da Andréa no bolso. O processo judicial estava previsto para ser demorado. Como a Drá, Carina tinha avisado, essas coisas sempre são. Mas havia um adendo autenticado, uma cláusula que o pai de Valentina tinha inserido 30 anos atrás, como homem que conhecia o peso de uma empresa e o peso de uma filha, e entendia que às vezes o que você guarda é mais importante do que o que você mostra. Valentina não ganhou tudo de uma vez. Não era esse o tipo de história. Ela ganhou o suficiente para ficar de pé, o que às vezes é exatamente o que vitória significa no começo. A palestra foi gravada pelo canal do TED São Paulo e publicada 2 semanas depois. Nos primeiros 3 dias, tinha 40 mil visualizações. Na segunda semana, tinha 220 mil. Os comentários eram do tipo que Valentina não sabia como processar no começo, mulheres escrevendo que tinham reconhecido cada palavra, que tinham pausado o vídeo no meio para respirar, que tinham mandado para o marido, para a mãe, para a irmã, para a amiga que precisava ouvir. A Berenice, da empresa de logística, ligou para ela na tarde em que o vídeo chegou a 100 mil visualizações. Valentina, você me deve uma explicação do motivo pelo qual você nunca me contou que era pesquisadora e palestrante. Porque você perguntou se eu era boa em RH e eu respondi que era, Valentina disse. Isso não é resposta completa. Na época era tudo o que eu sabia com certeza. Uma pausa. Você quer continuar trabalhando comigo? Quero. Então vem semana que vem porque eu tenho um projeto que precisa de alguém que entende de gente por dentro. E traz seu currículo atualizado porque o que está no sistema ainda tem a última atualização de 6 anos atrás. Valentina foi. Num sábado de manhã, 3 semanas depois do evento, ela foi ao cemitério onde o pai estava enterrado. Não levou flores, o pai nunca ligou muito para flor cortada. Dizia que flor cortada era beleza interrompida. Levou um café numa garrafinha térmica, porque era isso que eles faziam quando ela ia visitar Lu no escritório quando era pequena. Ele parava o que estava fazendo, fazia café e eles ficavam conversando. Ela ficou sentada no banco de pedra perto do jazigo por um tempo razoável. Não falou em voz alta, não era o tipo de coisa que ela fazia, mas pensou claramente, com a nitidez de coisa que ficou esperando o momento certo para se formar. Eu entendi o que você guardou e por quê. O pai tinha entendido que havia momentos em que a proteção não é o escudo que você levanta, mas o documento que você registra, a cláusula que você insere, a semente que você planta sabendo que vai florir no tempo de outra pessoa. Ele não podia saber quando Valentina ia precisar. Sabia que ia precisar. E tinha deixado o que ela precisava no lugar certo, com a pessoa certa,
esperando ela estar pronta para receber. Voz que fica na garganta não serve para ninguém. Ela tomou o café, que ainda estava quente. Depois foi embora, de volta para São Paulo, que não sabia o nome dela até que ela foi e disse por conta própria: